Boa noite, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Bem-vinda, Marina. Muito bom vê-la aqui de novo. Bom, hoje, hoje não. Durante esta semana temos vindo a falar da família e como alimentar essa célula viva da sociedade. A família foi um projeto da criação de Deus. A família é a célula base daquilo que Deus quis que a humanidade fosse. É do ponto de vista de Deus, mas é também do ponto de vista social. É a estrutura, é o pilar. Irmãos, não tenhamos dúvidas. É aquilo por onde o inimigo gosta de começar quando quer atacar. Nós vivemos num mundo em guerra. E onde o inimigo mais gosta de atacar é na família. Porque ele sabe se destruir a família, destrói a sociedade. E, infelizmente, nós ouvimos até há bem pouco tempo que eles vêm atrás dos nossos filhos. Nós ouvimos até há bem pouco tempo que essa é a ideia fulcral do inimigo nesta era. É vir atrás dos nossos filhos. Por uma simples razão, porque são os nossos filhos que são a geração seguinte. E se nós não cuidarmos daquilo que é nosso, do nosso redil, ele já tomou a geração seguinte. Há um papel muito diferente entre educar e instruir. São coisas muito diferentes. Educar é aquilo que se faz em casa. Instruir é aquilo que a escola faz e o mundo. E nós, enquanto cristãos, devemos perceber que educar é o nosso papel. Todo o pai e toda a mãe querem que os filhos sejam homens ou mulheres de sucesso, que sejam sãos fisicamente, mentalmente, espiritualmente, que sejam intelectualmente sãos e que se projetem no mundo e na sociedade. Agora, como vamos alcançar isso? Qual é o papel da família nesta função? E se devemos ou não devemos deixar que os outros tomem esse papel por nós? Essa é a questão. Nós temos tido vários estudos, muito especialmente nos Estados Unidos, mas ao longo da Europa também, mas nos Estados Unidos foi fulcral. A partir do momento em que começaram a aparecer as famílias monoparentais, há uma ligação direta com a criminalidade e com a delinquência juvenil. Porquê? Porque uma criança precisa de um pai e de uma mãe para poder crescer equilibrada e num todo. Uma coisa é quando são infelicidades da natureza. Outra coisa é aquela palavrinha que o inimigo conseguiu trazer, chamada divórcio. Uma coisa é a infelicidade de uma viuvez. Outra coisa é nem sequer haver casamento e haver filhos. E depois cada um vai para o seu lado e alguém que tome conta. Uma coisa é a sociedade apoiar quem necessita. Outra coisa é quase subsidiar as famílias monoparentais. Quase lhes dizer, podem ser à vontade que nós financiamos e ajudamos. Estamos claramente sob ataque. Nós percebemos que o lar tem que ser um círculo.
tem que ser um círculo onde o centro é Cristo. E quanto mais nós vamos para o centro, mais vamos estando todos juntos uns dos outros. Esse círculo é também uma redoma de proteção. É onde devem estar os nossos filhos. É onde é necessário que eles permaneçam. E quem cabe guardar esse círculo, quem cabe manter esse círculo, é aos pais. Desenganem-se. Não é a escola, não é a sociedade, são os pais. Se não forem os pais, os outros farão por vocês. E de certeza que o centro do círculo não é o mesmo que vocês querem que seja. Nós podemos abrir a palavra em Provérbios 22, versículo 6. E ouvimos o seguinte: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Isto é uma premissa fundamental do lar cristão. Isto é uma premissa fundamental da família. A família é composta claramente pelo casamento, mas o casamento tem como função também gerar filhos. Era essa a ideia. Foi para isso é que Adão e Eva se juntaram. Foi para se reproduzir. Nós temos que perceber que a educação é um conjunto de normas pedagógicas tendentes ao desenvolvimento geral do corpo e do espírito. É também conhecimento e prática dos usos considerados corretos socialmente. A palavra educação vem do latim educare, que significa criar uma criança, nutrir, fazer crescer. Falámos de pão no domingo, falámos ontem também de como se deve alimentar, e o tema hoje é nutrir o bem-estar da família. É curioso que a palavra educar quer dizer isso mesmo, nutrir, fazer crescer uma criança. Também pode ser, do ponto de vista etimológico, qualquer coisa como trazer à luz a ideia ou fazer a criança passar da potência ao ato, do que é virtual para o que é real. Porque, de facto, a criança, enquanto não está a ser educada, tem a potência em si, mas não tem o ato. O ato é trazido pela educação. Ao contrário, não ao contrário, mas de uma forma diferente, a instrução é um conjunto de conhecimentos adquiridos na escola ou o conjunto de conhecimentos que uma pessoa tem. Percebem qual é a diferença? É que instruir é crescer de fora para dentro. E educar é de dentro para fora. Então a base tem que ser esta. A base tem que ser de dentro do círculo. De Jesus, que é dentro do círculo familiar. Dentro do lar cristão. Tem que ser daqui para fora. E não de fora para dentro. Porque se for de fora para dentro, não vai funcionar. Se for de fora para dentro, aquilo que é a base e o pilar da sociedade facilmente cai. Entra em ruínas. A maioria deseja, como é óbvio, como eu já disse, não é que todos encontrem um trabalho, que os realize, que lhes dê um propósito, que eles possam contribuir para o lar, para a igreja, para a sociedade. Então, nós percebemos o quê? Que cada família é o primeiro centro de cuidado para o bem-estar da criança. É a base, é a proteção. E amigos, quando a família não funciona, dificilmente o indivíduo vai funcionar. Nós temos hoje uma expressão que é ACES, que é experiências adversas que as crianças têm. Já existem até expressões para estas situações. Eu vou-vos dar uma lista de situações. ACES quer dizer experiências adversas, em inglês quer dizer adverse
Child Experiences. Por isso é que é o ACES. Vários estudos a nível mundial dizem-nos que pelo menos 1/3 das crianças já teve uma destas experiências. E desse 1/3, 14% tem 2 ou mais. E agora vou-vos dar alguns exemplos do que elas são. Morte de um dos pais. Tentativa de suicídio por um membro da família. Abuso físico. Divórcio dos pais. Abuso de substâncias. Violência na família. Problemas de saúde mental. Negligência. Ter um familiar preso. Testemunhar atos violentos. E serem refugiados devido a guerras ou conflitos políticos. E este estudo já é antigo. Atualmente já deve estar mais. Com a quantidade de conflitos que nós estamos a ter, só aqui neste ponto, já deve ter ultrapassado e muito. Esta história dos 14% já aumentou, quase certeza. Isto é de 2020. Irmãos, mas o que me assusta é que às vezes nós nem percebemos que na nossa casa, nos nossos filhos, isto acontece, alguns deles, diariamente. Se não vejamos, testemunhar atos violentos. É só ver os jogos que as crianças usam. Todos os dias. Nos telemóveis. Nos computadores. Nos PCs. O Anderson falava disso. E não digam que isso não é um ato em si. Não, é um ato em si. Se ele vive com isso todo dia, a todo momento, normaliza. Torna-se banal. Divórcio dos pais. Já lá vai o tempo em que isso era estranho. Infelizmente, tornou-se comum. Não é nada de novo. Cada vez mais violência na família. Cada vez mais. Abusos de substância. Não preciso falar. Isto, claramente, é o dia-a-dia de muitos dos nossos jovens. De muitos dos nossos jovens. E se nós não os educarmos e não os prepararmos para serem resilientes, para estarem com a palavra no coração, para saberem o que é certo e o que é errado, amigos, irmãos, não vai dar. Eles vão se habituar a isto. Isto vai ser o dia-a-dia. E eles vão crescer assim. E depois nós podemos querer dizer aquilo que quisermos. Não vamos conseguir. Entregamos os pontos. Entregamos os filhos. Entregamos a próxima geração. Nós precisamos de compreender estes fatores e de não relativizá-los. E de não deixar que entre na nossa mente a ideia de que isto é coisas que só há lá fora. Estão longe. Não estão. Não estão. É preciso que nós percebamos que isso é a nossa realidade. É o mundo em que nós vivemos. E se nós não tivermos o círculo, a circunferência bem fechada, ele vai entrar. Atenção. Não podemos evitar que eles tenham contacto com isso. O que podemos ensinar é como é que devem ter contacto e qual é a forma de lidar com isso. Essa é a base. Essa é a educação. Fazer crescer de dentro para fora. Dar a estrutura. Dar a base. Mas também vos digo que se não tivermos nós próprios a base, dificilmente podemos passar para os outros. Ninguém pode ensinar aquilo que não tem ou que não sabe. Se nós não estamos vincados na fé, na palavra, na rocha que é Jesus Cristo, a nossa estrutura abala por todos os lados. Qualquer rajada de vento a faz cair. Cabe aos pais criar um ambiente seguro
e estável, onde se nutrem relacionamentos que asseguram que as crianças conseguem enfrentar emoções difíceis quando estas vêm à tona. A irmã Ellen White diz-nos em Orientações da Criança, para que os pais e mestres façam essa obra, a educação, eles próprios devem compreender o caminho em que a criança deve andar. Isso abrange mais que mero conhecimento de livros. Envolve tudo quanto é bom, virtuoso, justo e santo. Compreende a prática da temperança, da piedade, da bondade fraternal e amor para com Deus e de uns para com os outros. A fim de atingir esse objetivo, é preciso dar atenção à educação física, mental, moral e religiosa da criança. Se quiserem abrir aqui em Efésios, vamos ler Efésios 6, do versículo 1 ao versículo 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Irmãos, às vezes este último versículo não é bem compreendido. Quando se diz aqui, não provoqueis à ira os vossos filhos, não se está a dizer que não é para eles não ficarem zangados com os pais. Isso é natural. Okay? Quando falamos aqui provocar a ira, não é dos filhos, é a ira de Deus. Porque na realidade, educar significa claramente dar amor, mas impor limites. Dar amor, mas dizer que não, quando se tem que dizer que não. Existem basicamente quatro tipos de educação diferentes. Nós temos o tipo autoritário, que é daquele que impõe pela autoridade que julga ter ou que realmente tem, dominando, não é? Até às vezes de uma forma despótica. Depois temos o tipo permissivo, que é aquele que vai lentamente deixando quebrar todas as regras que existem. Curioso aqui, para vocês verem como as coisas são... O inimigo trabalha mesmo de forma inteligente. O permissivo, a progressiva permissão da quebra das regras, vem de um movimento ideológico que era dependente do individualismo liberal, do agnosticismo, do historicismo e do positivismo judaico. E passou facilmente, sem nos apercebermos, para uma das formas como criamos os nossos filhos. Depois temos a forma negligente, que é andar. Ele quase que se cria sozinho, por um completo desleixo. Por fim, temos outra, que talvez seja esta, que nós, enquanto cristãos, mais devemos aplicar, que é a forma autoritativa, em alguns livros, em outros é autorizativa. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que nós, enquanto pais, é que autorizamos, é que damos os limites, é que dizemos quando e como se faz, mas de uma forma amorosa, de uma forma explicativa, de uma forma cuidadora. É criar o equilíbrio entre o limitar
e o acarinhar. Esse é o ponto da educação. Porque nós estamos a criar, de facto, crianças para o mundo. E o que queremos é que elas vão espalhar a semente boa e não a má semente. Então a ideia não é também ser um déspota. Não faz isto, não faz aquilo, não faz aquilo. Não. Mas balizando, tal como Deus nos fez, Deus deu-nos os mandamentos. Há o livre-arbítrio. Quando estamos fora dos mandamentos, quando estamos fora das regras dos pais, quando há as consequências. Faz parte. E assim é o processo de educação cristão. É assim que tem que ser. Porque se não for desta forma, deixamos tudo para os outros. Nós percebemos que na realidade, como diz o Dr. Henry Cloud e John Townsend, em Limites com as Crianças, a essência dos limites são o domínio próprio, a responsabilidade, a liberdade e o amor. Estes são os alicerces da vida espiritual. A par de amar e obedecer a Deus, que melhor resultado poderia haver para a educação dada pelos pais? Irmãos, durante os dias em que me deram isto, eu fui buscar este livrinho. Não sei se vocês conseguem ver. Chama-se O Lar Adventista. Este está em primeiro. Mas este põe em prática muito do que aqui está escrito. E às vezes não conseguimos decifrar aqui, e este expõe-nos de forma muito direta quais são os nossos papéis enquanto família, enquanto marido, enquanto mulher, enquanto pais, enquanto educadores, enquanto célula essencial da sociedade. Eu vou-vos ler algumas passagens que eu deixei aqui marcadas. E diz-nos a irmã Ellen White: os filhos são entregues aos pais como precioso depósito, o qual Deus um dia requererá de suas mãos. Devemos dedicar mais tempo à sua educação, mais cuidado e mais oração. Eles necessitam mais da justa espécie de instrução. Lembrai-vos de que os vossos filhos são os mais jovens membros da família de Deus. Ele os tem entregue ao vosso cuidado, para que os prepareis e eduqueis para o céu. Tereis que dar conta a Ele pela maneira como desempenhastes o vosso sagrado dever. Por vezes nós não percebemos como é essencial o nosso papel. Mas, como nos é pedido que o façamos. E por vezes nem percebemos como a forma como vivemos passa diretamente para os nossos filhos. A condição física e mental dos pais é perpetuada nos filhos. Esta é uma questão que não tem sido devidamente considerada. Sempre que os hábitos dos pais contrariam leis físicas, o dano que fazem a si mesmos vai se repetir nas gerações futuras. Pela cultura física, mental e moral, todos podem tornar-se co-obreiros de Cristo. Muito depende dos pais. Depende deles se trarão ao mundo filhos que se mostrarão uma bênção ou uma maldição. Uma vida de dissipação e o uso do vinho corrompe o sangue, inflamam as paixões e produzem enfermidades de toda a espécie. Mas os males não terminam aqui. Os pais deixam enfermidades como legado a seus filhos. Como regra, cada intemperante que gera filhos
transmite à descendência suas inclinações e más tendências. Outorga-lhes enfermidades, seu sangue corrupto e inflamado. Licenciosidade, doenças e imbecilidade são transmitidas como uma herança de ais dos pais aos filhos e de geração a geração. E isto traz angústia e sofrimento ao mundo. E não é menos que uma repetição da queda do homem. E, no entanto, com que descuido ou indiferença, homens e mulheres da presente geração se entregam à intemperança, deixando assim como legado às gerações futuras enfermidades, intelecto debilitado, moral corrompida. Irmãos, a verdade é só esta. Os nossos filhos são, muitas vezes, um espelho daquilo que nós fomos. Se nós não estivermos ligados à pedra, firmados na rocha que é Cristo, dificilmente podemos esperar que eles venham a estar. Não é possível. E claro está, não é que os filhos pagam pelos pecados dos pais. Não, os filhos trazem às costas os pecados dos pais. E é preciso percebermos que temos que quebrar essas correntes. Temos que quebrar esse zelo. A única forma de quebrar é nós próprios, estando enquanto família, enquanto casal, ainda antes de termos a terceira pessoa que será o filho, terceira ou mais pessoas que será o filho, temos a outra terceira pessoa sempre presente no nosso lar, na nossa relação, que é Deus. Se assim não for, difícil, muito difícil, porque como vos disse no início, a batalha é forte, a batalha é diária, o inimigo está aí e ele sabe por onde é cá de pegar. Ele sabe que se destruir a família, destrói o mundo, destrói a sociedade. Porque nós somos a célula primária de tudo o que há. Vamos ainda. O círculo da família. Também palavras da irmã Ellen White. Em sua sabedoria, o Senhor determinou que a família seja a maior dentre todos os fatores educativos. É no lar que a educação da criança deve iniciar-se. Ali está a sua primeira escola. Ali, tendo seus pais como instrutores, terá a criança de aprender as lições que devem guiá-la por toda a vida. Lições de respeito, obediência, reverência, domínio próprio. As influências educativas do lar são uma força decidida para o bem ou para o mal. São, em muitos sentidos, silenciosas e graduais, mas sendo exercidas na direção devida, tornam-se fator de grande alcance em prol da verdade e da justiça. Se a criança não é instruída corretamente ali, Satanás a educará por meio de sua escolha. Quão importante, pois, é a escola do lar. Olhai para o círculo do lar como uma escola, onde estás preparando os filhos para o cumprimento de deveres no lar, na sociedade e na igreja. Irmãos, esta é a mensagem que vos venho trazer, mas venho-nos dizer mais. Na realidade, se nós não conseguirmos vencer esta batalha, nós não estaremos lá. E a guerra faz-se de batalhas. E esta é a batalha que deve ser fulcral em cada lar. Preservar a família, educar os filhos, manter-nos enquanto célula da sociedade, protegidos, fortes.
E cabe-nos também perceber como no ser humano as células têm que trabalhar umas com as outras. Elas não conseguem viver sozinhas. E nós fazemos parte de um organismo maior que se chama Igreja. Mas a Igreja também só funciona se as células trabalharem em conjunto e se entreajudarem. E se puderem ir fazendo as suas trocas de conhecimento, de adversidade, de dificuldade, mas também de amor, de compaixão, de interajuda. Esta semana está aqui com essa função. Com a função de vos trazer alertas, dicas, instrumentos para que o vosso lar possa estar mais protegido. Para que no centro dessa circunferência esteja Cristo e que vos ajude a todos. Mas também está aqui para vos dizer que nós somos um organismo composto por todos vós. Por todas as famílias. E por todas as famílias que ainda hão de vir. E que nós também temos como missão ajudar a criar. Se nós não trabalharmos em conjunto todos, e se não percebermos que enquanto igreja temos que cuidar dos nossos, dificilmente vai ser possível nós mantermos o cognome de igreja. Muito menos adventista. Então, o meu apelo, o meu pedido é que saibamos encontrar dentro da nossa casa, mas também dentro da nossa igreja, uns aos outros, família com família, trabalhar em conjunto, partilhar as suas dificuldades, para que nós nos possamos ajudar. Nós podemos ser, nós somos, como dizia ontem, os homens são os sacerdotes do lar, todos eles, é verdade. Mas as mulheres são peças fundamentais na educação das crianças. Porque normalmente são elas que estão mais tempo com as crianças, que dedicam mais às crianças. Então possamos nos ajudar todos uns aos outros. Possamos encontrar-nos todos meios para nós conseguirmos trabalhar em comunidade. Percebamos também qual é o papel de cada um. Okay? E percebamos também que a igreja tem o seu papel, a escola tem o seu papel e a família tem o seu papel. E no momento em que nós passamos, o nosso papel está bem feito dentro de casa e passamos as nossas crianças para os outros papéis, para as outras instituições, nomeadamente da igreja, o nosso trabalho tem que ser feito em casa, não é feito depois nas outras instituições. E nem podemos estar à espera que as outras instituições façam aquilo que nós não fizemos. Ou o fazemos antes, ou dificilmente depois será feito pelos outros. Eu vou pedir ao Isaac, que é o ancião da família, para chegar aqui, para fazer uma oração com todos. E à Grazi também para vir aqui à frente. Para orarmos pelas famílias, para orarmos pelas crianças da nossa igreja e para percebermos todos o quão importante é o nosso papel. Se puderem chegar aqui à frente, já passo a palavra. E vou-vos pedir que nos ponhamos de joelhos, por favor. Oremos. Santo e maravilhoso Deus, obrigada, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos entre amigos, entre irmãos, entre famílias, Senhor. Senhor, obrigada por essa semana que o Senhor está a nos ajudar, a nos mostrar, a abrir o nosso coração, a nossa mente, a ver coisas que possamos aprender para colocar em prática na nossa família, como pais, como filhos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor envia pessoas para falar através de Ti, Senhor. Queremos pedir humildemente que o Senhor venha
nos ajudar naquilo que estamos ainda falhando na nossa família, Pai. Que o Senhor nos ajude a nutrir, a educar os nossos filhos nos teus caminhos, Senhor. Que eles venham crescer, Senhor, de acordo com a tua bendita vontade. Que o Senhor nos ajude como mães a ser mais semelhante a Ti, a termos paciência, a termos amor, a termos dedicação aos nossos filhos, ao nosso lar, ao nosso marido. Também te peço, Senhor, por todos os homens da nossa igreja, para que eles sejam, Senhor, o sacerdote do lar, Pai querido, para que eles sejam, que eles guiem os filhos, a esposa, o lar aos teus pés, Senhor. Unge, Senhor, o nosso lar, que o seu Santo Espírito fale conosco. Seus santos anjos, Senhor, venha estar ao redor da nossa casa, Pai, para que o nosso lar seja luz, para que o nosso lar tenha amor, para que o nosso lar tenha harmonia, Senhor, e que o Senhor esteja sempre presente em cada casa que está aqui, em cada lar que está também na internet, Senhor. Que o Senhor venha abençoar a igreja de Quilos, Pai querido, todas as famílias, pois precisamos da tua bênção, da tua proteção e do teu cuidado na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amoroso Deus e amado Pai, te agradeço e nós todos te agradecemos por nos ter tirado das trevas e nos ter trazido a tua maravilhosa luz. Pai Santo, um dia também fomos pequenos, também fomos crianças e precisamos, Pai Santo, dos conselhos e educação dos nossos pais para que fôssemos disciplinados por enquanto a tua vontade. Indicaram-nos, Pai Santo, o teu caminho. Ainda perversos devido ao pecado, muitos de nós desviamos dele. Mas tu, no teu amoroso, és um Deus tão amoroso, tão misericordioso, e mesmo assim, ao voltarmos às origens, nos recebeste de braços abertos. Te agradecemos, Pai Santo, que venhas abençoar-nos para que possamos viver em união, começando nos nossos lares. Que as famílias sejam um exemplo nas suas comunidades e que essas comunidades possam formar esta igreja, a igreja que hoje é militante, mas amanhã será triunfante. Deus Pai, santifica-nos na verdade. Sê com cada família aqui representada. Faça-nos firmes na tua palavra. Instrua-nos, porque nós também ainda precisamos, Pai Santo, cada dia mais da tua sabedoria. Ensina-nos a amar uns aos outros. O amor é que nos faz cada dia mais apegados uns aos outros, Pai Santo. E que esse amor transpareça. E que esse amor se veja. E que esse amor seja eterno. Ajuda-nos. Perdoa os nossos pecados e as nossas falhas. Salva-nos para o teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, querido Pai, que o teu Espírito Santo guia cada família aqui presente e que esteja a acompanhar-nos na internet. Ó Pai, que os homens saibam que não é só o trabalho que interessa, que é necessário tirar algum tempo para cuidar dos seus filhos, da sua prole. Que às vezes é preciso saber voltar a ser criança para que as crianças tenham o sentimento de amor, de admiração e de paixão pelos pais que é necessário ter, Pai. Que as mães possam desempenhar o seu trabalho como cuidadoras diárias do lar e da criança, Pai. Que cada família consiga encontrar, através da bênção do Espírito Santo, a rocha de Jesus, o centro do seu lar, seja a palavra do Senhor, e que essa seja a instrução diária para que crie homens com H grande para um mundo
horrível que está lá fora, mas com Cristo no coração, para poderem vencer todas as batalhas e estarmos todos juntos na Nova Jerusalém, Senhor Deus. Tudo isto pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.